Muito bem-vindos, gestores e gestoras desse meu Brasil. Bem-vindo a essa aula sobre liderança situacional, que na verdade é como fazer gestão de performance do time comercial. Eu sou Miriam, eu sou fundadora da Fênix, especialista em vendas B2B e equipe comercial de vendas. Nesse encontro, eu quero abordar um tema muito específico. Na verdade, é uma habilidade fantástica da área de liderança comercial e que muitos líderes não sabem. E os que conhecem a ferramenta não utiliza com profundidade. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de nós começarmos esse vídeo. Você tem aí um time com 10 vendedores, 5, 10, 15, 20 vendedores. Cada um deles provavelmente está numa estação de vida no processo de vendas ou até na sua empresa diferente, com níveis de maturidade diferentes, níveis de entrega, níveis de performance diferentes. A grande pergunta é: como fazer o gerenciamento de performance de cada um deles de forma individual? Você sabia que existe essa habilidade na liderança? Especificamente em todas as lideranças, mas aqui eu vou falar da liderança da venda B2B, mas você pode aplicar isso dentro do teu processo comercial e mesmo que você não seja um líder de vendas, é uma ferramenta fantástica que você pode aplicar. Na verdade, não é nenhuma ferramenta. Pode-se dizer que é uma ferramenta, mas é uma habilidade. E é uma habilidade que você pode aplicar fazendo uma planilha, fazendo um mapa, um Word, onde você quiser, você pode colocar. Você entendendo a metodologia, como funciona essa ferramenta, você pode aplicar da forma como você quiser, do jeito que você quiser, mas tem que ter cadência, tem que ter constância e seriedade nesse assunto. Então vamos lá. Você tem aí um time comercial e cada um entrega um resultado diferente, com constâncias diferentes, cada um deles tem habilidades, tem gaps diferentes, tem oportunidades de melhorias que você, como líder, precisa olhar com calma, precisa analisar, precisa ajudá-los a alavancar a performance. Quando nós falamos de alavancar a performance, a gente está falando sim de resultados, mas também performance são, na verdade, né? É o esforço que aquele vendedor faz para gerar resultados. São as habilidades que ele precisa aplicar que vão gerar resultado. Como que você faz esse gerenciamento? Existe uma ferramenta que se chama liderança situacional. Ela foi fundada há muitos anos, em 1900 e bolinhas. Não vou achar agora, depois você joga no Google se você quiser. E é uma ferramenta muito bacana, onde nós aplicamos dentro da área comercial para gerar mais resultados. Se chama liderança situacional. Como que nós fazemos essa ferramenta acontecer? Como que nós fazemos essa implementação na área comercial? Primeiro, vou ser bem direto aqui, porque eu sei que o teu tempo é valioso como gestor, então nós vamos direto ao assunto, direto à ferramenta, e obviamente que se você tiver interesse de implementar isso na sua empresa, que para gerar mais resultado, maior taxa de conversão de venda e gerar mais engajamento no seu time, você vai entrar em contato com a gente. Nós vamos fazer uma reunião, uma avaliação, um raio-x aí na sua empresa para entender melhor o cenário e aí a gente vai fazer essa implementação, ensinando você a como fazer todo o processo. A liderança situacional ela consiste em fazer uma avaliação individual de cada chá do seu time de vendas, ou seja, conhecimento, habilidades e atitudes, comportamentos, mentalidade, inteligência emocional também de cada um dos seus vendedores. Por que isso é importante? Porque cada um, de forma individual, tem as suas experiências, tem as suas travas, tem habilidades que precisam ser lapidadas, treinadas, capacitadas de forma individual. Então, vamos imaginar um cenário aqui que você tenha 10 vendedores, certo? E aí, desses 10 vendedores, você tem 2, 3 que batem a meta com constância ou quase constância. Você tem a metade do time aí que tem média performance e você tem o restante do time que está em curva C, que está com baixíssima performance, está até a ponto de fazer uma demissão, né? Mas a demissão a gente sempre fala é em um último caso. A demissão de um vendedor é sempre em último caso, a não ser que esse vendedor ele esteja indo acima das regras e da cultura, trazendo problemas graves comportamentais, e aí não tem muita discussão. Você vai fazer um feedback, não melhorou esse comportamento, você não tem que manter essa pessoa no time. Agora, quando a gente fala de performance, todo vendedor tem e merece uma segunda oportunidade
no processo de desenvolvimento, e é onde entra a liderança situacional. E como que você faz essa diferenciação da liderança situacional? Vamos lá, vamos dividir o seu time em quatro camadas. Vamos dizer quatro níveis de maturidade, tá? Vamos usar esse termo, quatro níveis de maturidade. Nós temos o time, dentro do seu time, você vai separar por nomes as pessoas que você considera que estão numa curva altíssima de performance. Isso significa que essa pessoa bate meta, isso significa que essa pessoa conhece todos os processos da empresa, segue os processos, segue a cultura da empresa, tem taxa de conversão alta, ou seja, é aquela pessoa que anda sozinho e não depende de um gestor para gerar resultados. Aí nós temos um outro nível de maturidade, que são os vendedores que estão na curva B. A curva B são pessoas que têm um nível de maturidade que até se desenvolve sozinho, mas essas pessoas ainda não estão conseguindo atingir a meta todos os meses, ou essas pessoas têm uma dificuldade de estar sozinhos na área comercial, eles precisam ainda de uma liderança, eles precisam ali de um gestor suprindo ali, acompanhando os seus processos. O time que você vai separar para colocar na curva C é o time que está com muito problema, tem muitos desafios para conseguir fazer a conversão da venda, tem dificuldades e você percebe que está travando. E tem a última galerinha da curva D. Essas pessoas são as pessoas que estão chegando na empresa, tá? Então, se eu for fazer de trás para frente, que eu falei, de frente para trás, por exemplo, a pessoa entra na empresa, você contratou aí vendedores. Não importa se esse vendedor ele é experiente, se ele é júnior, se ele é pleno, se ele é sênior. Ele vai entrar nessa esteira de performance. Então, o vendedor que está entrando agora, ele está na curva D. Por que na curva D, Miriam? Se ele é um sênior, não tem que estar na curva A. Aí que muitos líderes se perdem, se enganam e cometem erros, fazendo com que não tenha retenção de talento desse vendedor. Ele entra, vamos imaginar que você contratou um vendedor que tem 15 anos de experiência só no seu segmento. Ele entrou, ele vai para a curva D. O que significa estar na curva D? Ele está ainda em processo de integração, ele está no onboard ainda do seu processo comercial. Então, ele está aprendendo sobre a empresa, a história, o mercado, o segmento, tipo de cliente. Ele ainda está aprendendo os processos, ele está sendo integralizado à sua empresa, rotina, sistema, agenda, perfil de cliente, mercado, segmento, a cultura da sua empresa, que é muito importante, o estilo da liderança, aprendendo sobre os indicadores, as atividades que ele vai ter que executar. Quando eu falo aprendendo, não significa que ele não saiba vender, porque ele é um vendedor sênior. Mas eu digo assim, aprendendo a sua rotina, o seu processo. Ele está se adaptando à sua empresa, aos seus processos, ao seu comando, à sua cultura, certo? Passando desse tempo, que dependendo da maturidade desse vendedor, ele vai durar aí uns 15 dias a 3 meses. Se for um vendedor sênior, eu acredito que 15 dias é o suficiente para terminar todo esse processo de maturidade da curva D. E ele vai ou para a curva C, ou ele vai para a curva B, ou ele vai para a curva A, dependendo da performance, certo? Já as pessoas que você nomeou que está na curva C são pessoas que estão com muita dificuldade para entregar resultados, para desempenhar nas atividades comerciais. Não é só sobre faturamento, tá? A liderança situacional consiste em eu avaliar o nível de conhecimentos que essa pessoa tem e precisa adquirir, níveis de habilidades técnicas que essa pessoa tem, habilidades em fazer planejamento, habilidades nas técnicas de vendas, como planejar visitas, como fazer reunião, como fazer levantamento de necessidades, negociação, fechamento, contorno de objeção. Todas essas etapas do processo de vendas, de 0 a 10, qual que é o nível de capacitação técnica dessas pessoas? E se essas pessoas têm o perfil mental de fazer esse processo. Às vezes você tem um vendedor que tem habilidades, mas ele tem a mentalidade fixa, ele não está conseguindo passar por cima dos desafios de crenças dele limitante, ele está travando no comportamental. E isso aí trava também na questão em relação aos resultados que ele vai entregar. E você tem o time da curva B, que até tem essas habilidades, mas ele precisa de um acompanhamento mais perto.
E a curva A eu já falei. A questão aqui é como eu uso, depois que eu faço essa análise e essa separação, como eu faço para usar essa ferramenta para extrair o melhor resultado, então, de cada vendedor que está em cada uma dessas curvas. Aí entra o jogo do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Qual é o maior erro que muitos líderes na área comercial cometem? É tratar todos os vendedores de forma igual. E aí, se você vai dar o mesmo feedback para um cara que está lá na curva A, para um cara da curva igual com o cara que está na curva D, não é o mesmo feedback, não é o mesmo treinamento, não são as mesmas direções, não é a mesma forma que você vai cobrar essa pessoa e nem direcionar. Faz sentido? Entenda que você vai cobrar o cara que está lá na curva, o veterano de guerra, você vai cobrar de forma diferente, você vai desafiá-lo, você vai analisar o que? A rota estratégica comercial, o planejamento estratégico de visita dele, como ele faz visita, como ele faz reuniões. Só que você não vai fazer uma análise minuciosa, um controle, você vai dar direção estratégica, você vai ajudá-lo em direcionamentos estratégicos. Agora, já as outras pessoas, você vai dar direcionamento, treinamento e cobrar aquilo que foi aprendido. Então, para cada curva, você vai precisar desenvolver ações diferentes. E aí entra o teu gerenciamento de tempo com qualidade, gerenciamento da sua agenda com base na extração de performance do time. O que você precisa fazer para extrair performance, então, do time que está chegando na curva D? Na verdade, essa pessoa que está chegando, você não vai fazer cobranças de resultados e metas e faturamento. Essa pessoa que está chegando, você vai dar ensinamento, você vai capacitar, você vai treinar. O que você vai treinar? Cultura da empresa, você vai inserir ele no seu processo comercial, você vai ensinar sistema, você vai ensinar sobre o perfil do cliente, você vai dar um banho de cultura, de processos nessa pessoa e vai cobrar o que? A aplicação. Depois que essa pessoa está liberada para fazer o processo de vendas, aí sim você vai cobrar resultados e indicadores. A aplicação, o preenchimento de CRM, preenchimento de indicadores, você vai cobrar dessa pessoa que ela aplique exatamente aquilo que ela foi treinada para fazer, certo? E engatilhando isso, qual é o erro de muitos líderes? Fez todo esse processo maravilhosamente bem, depois larga o vendedor lá. A Deus dará para que ele se vire, né? Para que ele tenha performance só porque ele é um sênior de repente. Não. Precisa ter acompanhamento e esse processo de acompanhamento, de desenvolvimento, para que você tenha essa retenção desse talento, ok? Agora, as pessoas que estão na curva C, que estão precisando muito de ajuda, são as pessoas que você precisa acolher e criar uma ação estratégica para desenvolvimento, que pode ser, o que a gente chama aqui internamente, tratamento interno para resgate dessas pessoas, onde você vai ter com essas pessoas feedback semanalmente, você vai dar treinamento, você na verdade vai analisar, você vai fazer um raio-x dessa pessoa, um raio-x da venda dele, onde você vai assistir a venda dele, você vai fazer simulação de vendas, você vai escutar ligações, entender o que realmente está acontecendo, quais são as falhas desse processo, por que ele não está conseguindo vender, onde ele está errando, vai criar um PDI, um programinha rápido ali semanal para desenvolver as habilidades que está faltando nesse vendedor. E os encontros devem ser semanais, pelo menos 2, 3 meses, até que ele saia da curva C e consiga gerar resultados e ir para uma curva B ou A, certo? O que você vai cobrar dessa pessoa? Comprometimento e aplicação daquilo que está sendo aprendido. E aí você também vai cobrar resultados, porque essa pessoa ela já é para estar vendendo, ela já é para estar entregando resultados e metas. Então você vai fazer um raio-x dos desafios que essa pessoa está vivendo, os gaps, as habilidades que estão faltando. Vai criar um programa semanal, se encontrar com essas pessoas individualmente, semanalmente, e desenvolver essas habilidades. Precisa ter comprometimento da liderança, foco e disciplina. Pelo menos 2 meses, um encontro por semana e acompanhar de perto, ouvir as ligações. Se no caso da sua empresa você faz reuniões com o cliente no Zoom, você vai assistir, ou se essa pessoa faz visitas em campo, você vai precisar ou que ele grave uma reunião, ou que você faça um acompanhamento para você entender como está a performance dele na frente do cliente e analisar com detalhe
o que está sendo dito, qual que é o script de vendas que ele utiliza, analisar as habilidades, o conhecimento que ele está aplicando, se ele conhece produto, se ele está chegando no cliente ofertando produto e não solução, se ele está fazendo um levantamento de necessidades ou está só ofertando produto, ou seja, é uma série de análises que você precisa fazer em relação à performance. Já o time da curva B, você vai fazer feedback ou semanal ou quinzenal, dependendo da quantidade de pessoas que você tem. Você vai fazer um feedback quinzenal de avaliação de desafios e resolver desafios, tirar os desafios da frente. Também vai fazer um PDI, mas é um pouquinho mais espaçoso, porque essa pessoa ela já tem uma certa maturidade além da curva C. Então você vai dar direção do que é para fazer, como fazer e fazer um feedback para ver se a pessoa aplicou, como aplicou e os resultados aplicados. Também deve ter essa pessoa, esse time também deve receber treinamento técnico de vendas, tá? E o pessoal da curva A, o que que você faz? Desenha estratégias para que essa pessoa ajude ela, na verdade, a desenhar. Você não vai desenhar para essa pessoa. Você vai se reunir com o time da curva A e eles vão dizer para você qual é a estratégia de vendas daquela semana, a rotina daquela semana ou daquele mês para gerar resultados. Eu espero que aqui tenha te dado um insight. Aqui não é para a gente aprofundar a ferramenta. Esse momento nosso no YouTube é para você ter insights, para você abrir a sua mente em relação ao que você pode fazer para extrair melhor a performance dos seus vendedores. E aí, caso você queira que a gente entre na sua empresa para aplicar e desenhar corretamente o passo a passo e implementar essa ferramenta, ensinar o seu time de gestores líderes a fazer, você vai entrar em contato com a gente pelos contatos que estão aqui embaixo no vídeo, ok? Até a próxima aula.